Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para falar com vocês sobre mais um dos povos da antiguidade. Hoje falaremos um pouquinho dos povos egípcios, tá? Especificamente do Egito Antigo. Elaborem um mapinha conceitual de vocês, comentem se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e curtam também. Não esquece de curtir, gente, se vocês gostarem. E galera, seguinte, então vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, tá? Falando um pouquinho sobre o Egito Antigo. Obviamente que nós vamos estar falando de um período correspondente à Antiguidade. Então, os egípcios na Antiguidade. O Egito, gente, é atualmente um país cujo território é quase todo ocupado por um deserto muito conhecido, que é o deserto do Saara. Por isso que a maior parte da população do Egito se encontra próxima ou às margens do delta do rio Nilo. Tá? O rio Nilo é um rio que atravessa o país do sul, tá, ao norte. Então, por que, professor, você está falando do sul ao norte? Porque o rio Nilo, ele nasce no sul do Egito e termina ali no mar Mediterrâneo, ele vai desembocar no mar Mediterrâneo ao norte do Egito. Essa ocupação, ela data de mais ou menos 8.000 anos atrás. Então, gente, faz muitos anos que o Egito, a região do Egito, vem sendo ocupada. E esse país é muito interessante por conta da organização de todo esse território no entorno desse rio, nas margens desse rio. Porque as margens dele, de acordo com as cheias do Nilo, ela se tornava mais fértil para a plantação, para a utilização de recursos mesmo agrícolas ali naquela região. Então, essas populações antigas, a professora já falou, inclusive no vídeo anterior, que falou da Mesopotâmia, a professora já explicou para vocês e falou um pouquinho sobre a característica desses povos antigos estarem localizados próximo a rios, justamente para poderem fazer uso dos recursos desses rios. Então, galera, por causa das chuvas tropicais, na nascente do rio, todos os anos, as águas do rio Nilo, que são ricas em humus, tá? Que é um adubo, transbordam do seu leito e tornam o solo próximo do rio inundado. E esse solo inundado, rico em humus, ele vai ser excelente para a agricultura. Tá, gente? E essa é uma característica muito interessante que vai fazer com que a geografia da região do Egito contribua para a sua própria ocupação. Durante milhares de anos, a população aprendeu a utilizar esses terrenos no entorno do rio Nilo, tá? Drenando essas áreas conforme elas eram alagadas e construindo diques e canais de irrigação. Com o tempo, toda essa organização no entorno do rio propiciou que a agricultura produzisse em excesso, houvessem excedentes agrícolas que pudessem ser comercializados com outros núcleos urbanos, tá? E núcleos humanos próximos ali ou até mesmo mais distantes, na região da Mesopotâmia, da Fenícia, na região próxima ali na Palestina, próxima do Mar Morto, que são regiões próximas aí ao que a gente chama de povos da antiguidade. Então, gente, os núcleos humanos próximos ao rio Nilo tornaram-se povoados, com estruturas maiores, tá? Que depois vão formatar o que a gente chama de nomos, tá? Por que nomos? Nomos era o nome desses povoados que se formaram aí no entorno do rio Nilo. E o chefe era geralmente o nomarca, tá? Se vocês pegarem, gente, e forem observar, vocês viram aí que a professora fez uma pirâmide, né? Porque as pirâmides do Egito, elas são muito conhecidas, tá? Essa região aí das pirâmides, na verdade, é conhecido no mundo todo, né? Quando se fala em Egito, a gente lembra das pirâmides, das múmias, né? E dos hieroglifos, que são pinturas aí que correspondem ao alfabeto egípcio. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Então, é determinante compreender as características geográficas do Egito para compreender a sua história e a história da ocupação desse território. Grande parte da população dos nomos, que foram aí esses primeiros povoados que surgiram no entorno do rio Nilo, vejam só que a gente vai fazer um desenho agora do rio Nilo. O rio Nilo, ele parece um regadorzinho. É uma tentativa, né, de fazer a margem daí. Então, nós temos aí esse regador, é como se fosse o rio Nilo atravessando ali o norte da África, para vocês entenderem. Por isso que a professora fez esse deságua, esses canais esses rios no qual ele desemboca, então formam uma espécie de florzinha, um regadorzinho, onde a gente divide. O Baixo Egito é a região onde nós temos aí
desaguando, essa parte que eu tô agora colocando aí os detalhes. Esse é o Baixo Egito, tá? E o Alto Egito é na parte ali onde nós temos a Núbia, tá? O Vale dos Reis, o Vale das Rainhas, que são regiões, a cidade de Tebas, a cidade de Akhenaton, Tinis, são Gizé, são regiões. Gizé fica ali na divisa, na verdade, né? Na divisa do próximo do Baixo Egito, onde nós temos também a cidade de Mênfis, tá bom? Então, grande parte da população dos nomos, tá, eram formadas por agricultores. O rio era o principal sistema de comunicação e de transporte do Egito, e para essa população, somente a ação dos deuses explicava o privilégio de morar em uma terra com tanta abundância, rodeada de áreas de seca e de fome, porque no entorno dessa região do Rio Nilo havia muita seca e muita fome. Por volta de 3.500 a.C., esses nomos eles foram unificados em 2 reinos. O reino do Delta, que é a região do Baixo Egito, onde nós chamamos ali a pontinha do regador de Delta, e o do Vale do Nilo, que também eram chamados de Baixo e Alto Egito, respectivamente. Cada um tinha sua própria capital, Sais e Tebas. Então, a capital Sais seria a capital do Baixo Egito e Tebas a capital do Alto Egito. Cerca de 300 anos depois, o rei Menés, também conhecido como Namer-Men ou Meni, do Vale do Nilo, conquistou a região do Delta. E pela primeira vez, houve então a coroação de um faraó. E aí a professora está desenhando para vocês a coroa do faraó. Uma das, né? Porque haviam várias. Pela primeira vez, então, houve a coroação de um faraó do Egito, ou seja, uma mistura de rei com chefe religioso, né? Esse faraó, ele representava o símbolo do poder. Esse símbolo de poder era feito através de uma coroa dupla nas cores branca e vermelha, como eu acabei de fazer aí para vocês verem, que representava a união das duas regiões, do Baixo Egito e do Alto Egito, representando aí um império centralizado e único. Quando houve a unificação, com o faraó nós vamos ter então uma mudança de capital. A capital será Mênfis. Professora, o faraó tinha muito poder? Muito, gente. Para os egípcios da antiguidade, o faraó é como se fosse um deus. Tá? Ele era um deus, não era como se fosse, era um deus. E personificava aí a sabedoria. Era o faraó que determinava o que era bom, determinava o que era justo, ele que condenava o que era mal, fazia ligação entre as pessoas comuns e os deuses. Ele era esse elo de ligação. Existiam também, obviamente, os sacerdotes, as sacerdotisas, que eram o faraó quem deveria conduzir os rituais nos templos, né? Por mais que existissem os sacerdotes e as sacerdotisas, quem deveria fazer toda a condução dos rituais era o faraó. Para governar, o faraó recebia a ajuda dos nomarcas, que eram os chefes dessas regiões, desses povoados, e dos escribas, que eram funcionários, e também o próprio faraó, quem liderava a defesa do território com a ajuda dos chefes militares, tá bem? Os faraós governaram o Egito por mais de 3.000 anos, gente, em uma sucessão de diversas dinastias. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a organização social, tá? Para entender a organização social do Egito Antigo, a gente costuma fazer uma espécie de pirâmide, tá? A sociedade egípcia, ela era rigidamente estratificada, ou seja, ela estava dividida em grupos sociais que eram fortemente separados entre si. Tá? Por isso que a gente representa numa pirâmide. De um local, você não pode ir para o outro. Se você nascia dentro de uma classe, você ficaria nessa classe até o fim da sua vida, tá? Então, nós vamos representar aí essa pirâmide em 3 esferas, 3 grupos. Por isso, colocamos aí 1, 2 e 3, tá? Então, observem aí que viriam no topo da pirâmide estava o faraó e os familiares do faraó. A seguir vinham os sacerdotes, a nobreza, aí seguidamente, tá, gente? Sacerdotes, nobreza, escribas e soldados, tá? Esses estavam aí nesse segundo grupo. E na base da pirâmide, abaixo, e correspondiam também à maioria da população, vejam bem que pelo tamanho da pirâmide nós temos também a quantidade de pessoas. A maior parte da população estava ali na chamada base da pirâmide, tá? E formatavam aí uma classe inferior, que seriam os camponeses e os artesãos, e abaixo aí a última classe, os escravos, como a gente está fazendo aí na pirâmide, vocês estão observando.
é como se fossem organizados em camadas, tá? Essas camadas eram proporcionais relativamente ao número de pessoas, aos grupos sociais, tá? No topo, então, os elementos e as pessoas em menor número, o faraó e os seus familiares, tá? E com mais prestígio e autoridade. E na base aí estariam os que têm menor importância social. Essa representação de organização de sociedade não foi uma exclusividade da sociedade egípcia, tá, gente? Por isso que nos próximos vídeos, quando falamos de outros povos, a gente também vai usar essa estrutura de pirâmide, que é muito frequente nas sociedades ao longo da história da humanidade. Então, gente, poucas cidades do Antigo Egito sobreviveram ao tempo e às cheias do Nilo. Mas sabe-se aí que as moradias mais modestas, elas eram feitas de junco ou de madeira e geralmente contavam com um pouco mobiliário. Era assim que viviam, né? A gente imagina o Egito com aquelas construções suntuosas, palácios, enfim, não. Havia também pessoas que viviam de maneira muito mais simples, muito mais modesta e passavam mais dificuldades, tá? Nessas moradias mais modestas, acabava havendo também um pequeno recinto onde funcionava ali a sala, tá? E dava diretamente para a rua. Havia banheiro com lavatório separado, uma sala principal, um pequeno altar. A maioria das residências tinham pelo menos um pequeno altar, onde eram recebidas as visitas. Havia também quarto, cozinha, uma escada que levava ao telhado, sempre plano, onde à noite os moradores se refugiavam do calor, no telhado. Algumas pessoas com melhor situação social viviam em casas de tijolos, tá? Uma mistura ou de barro, tijolos de adobe, que a gente chama, que é uma mistura de barro, areia e palha, tá bom, galera? Vamos falar um pouquinho das escritas. Os egípcios desenvolveram 3 escritas, tá? A escrita egípcia teria surgido, segundo os estudiosos, na época que se unificou o território. Então, constituía aí em um alfabeto organizado, né, em grupos de, digamos assim, sinais, tá? Símbolos que representavam as palavras, que eram os hieróglifos, tá? Com acento. Hieróglifos é uma palavra de origem grega que significa entalhe sagrado. Com o tempo, os hieróglifos passaram a designar também os sons das palavras, os fonogramas. Por exemplo, para escrever o nome de Osíris, que era um deus para eles, o Osiri, em egípcio antigo, eles desenhavam um trono, o Os em egípcio e um olho, que era Iri. E, em geral, desenhavam também uma pequena bandeira, que designava um deus. Quase simultaneamente ao desenvolvimento dos hieróglifos, foi criada também uma escrita cursiva, mais simples, que era chamada de hierática. Por meio dela, grande parte dos 3 textos literários, jurídicos e administrativos que foram encontrados do Egito chegaram até os dias de hoje por conta dessa escrita, tá? Depois houve uma nova simplificação dessa escrita que fez surgir a escrita demótica, tá, galera? Sobre a religião, é importante dizer que eles eram, então, politeístas, e a religiosidade foi aí um dos aspectos mais marcantes da sociedade egípcia, e importantíssimo. Havia muitas divindades, e a mais importante era Amon, ou Amun-Ra, que era o rei dos deuses e o criador de todas as coisas, e era identificado com o sol, fonte de energia e vida. Os egípcios acreditavam também, tinham a crença ali após a morte, na vida após a morte, e acreditavam que essa vida poderia continuar eternamente se a pessoa fosse considerada digna pelos deuses. Tal crença fez com que os egípcios, então, encarassem a morte como um grande acontecimento, um importante acontecimento. As tumbas dos faraós continham pinturas que retratavam passagens da sua vida, do seu governo. Qual era a intenção de tudo isso? Era mostrar aos deuses quão grandes eram e boas as suas ações. Era comum um faraó ser enterrado junto com seus familiares e funcionários, tá? Porque esses indivíduos iriam acompanhá-lo e servi-lo também na vida eterna. No túmulo do faraó Uadi, por exemplo, que viveu há cerca de 5.000 anos, foram encontrados outros 335 corpos, que deveriam aí ajudá-lo na vida eterna. Para os egípcios, o conceito de viver após a morte implicava permanência do corpo, gente. Era importante para eles, eles acreditavam que esse corpo era reutilizado. Por essa razão, eles desenvolveram aí a técnica e o aperfeiçoamento de uma prática chamada de mumificação, tá? E aí é bem importante a gente compreender que a religiosidade, então, vai ser marcante na vida dos egípcios. Aqui a professora está desenhando um óleo de Horus para vocês entenderem mais ou menos como funcionava. Então, a arte e a ciência egípcia, ela vai estar, então, sempre a serviço dos deuses e do faraó, tá?
Impregnada de religiosidade e de sentimento hierárquico, a arte ela vai servir tanto aos deuses quanto aos faraós. As obras mais importantes da arquitetura egípcia foram templos e pirâmides, que de fato serviam como túmulo dos faraós. As pinturas e as esculturas também eram formatadas com muita rigidez para representar essas cenas dos deuses, dos faraós, dos sacerdotes e da nobreza. A cultura egípcia é uma cultura muito rica. Nesse vídeo a professora não vai conseguir abordar tudo, tá? A história do Egito Antigo, ela é fascinante e muito interessante. Por isso, façam pesquisas, pesquisem no Google, né? Façam aí, observem imagens, assistam vídeos, tá? A professora colocou aqui alguns elementos fundamentais e básicos, só para a gente começar a ter um gostinho sobre a história do Egito. Um beijo, galera. Fiquem com Deus.